Olá pessoal, é um prazer estar de volta gravando este vídeo para vocês para esclarecer algumas coisas que eu considero assaz interessante e diz respeito a algumas questões que as pessoas trazem para mim ou algumas perguntas que as pessoas fazem para mim. É com relação se eu acredito em Deus ou se eu não acredito, se eu tenho fé ou não tenho fé. Deixa eu lhes falar para você uma coisa. A questão de fé é algo muito particular. Tem a ver com o que você acredita e tem a ver com suas necessidades. Você acredita em algo baseado em necessidade, não por obrigação. Não porque você tem que crer. Todos os conceitos, todos os pensamentos oriundos da sua mente são produtos do que você pensa, do que você sente, do que você quer, ou seja, de fontes motivadoras que te levem a buscar algo fora de você. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Portanto, a fé é produto de pensamentos virtuais, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não sinto, mas eu acredito que existe. Portanto, todos os conceitos da fé, todos os conceitos humanos são palavras, apenas palavras. Como é que você define Deus? Deus é uma palavra e que em cima desta palavra você cria uma imagem, você cria uma ideia e vive por essa ideia. Felicidade é apenas uma palavra ou apenas um construto, ou seja, algo que não pode ser explicado de forma científica. E para a compreensão de um construto, você precisa trazer outros elementos que possa corroborar com a compreensão deste construto ou desta palavra. Salvação é outra palavra. E que você, em cima dessa palavra, você cria uma ideia. Você estabelece uma definição. Mas são apenas palavras. Jesus se fez verbo, se fez a palavra e habitou entre nós, diz a Bíblia. Palavra. Então a palavra, ela se torna vida quando eu dou um significado para ela. Mas esse significado, como eu disse, vem de necessidades. Vem daquilo que é importante para mim. Eu crio em cima da palavra conceitos, ideias, até imagens. Aí que entra o problema. Todas as vezes que uma palavra se transforma numa imagem, eu acabo transformando essa imagem no ídolo. Por isso que no islamismo, no judaísmo, não se deve escrever o nome de Deus. Não se deve fazer uma imagem de Deus. Por quê? Para que Deus, que é espírito, não se transforme no ídolo. E como tal, sujeito à adoração, sujeito a estar prostrado, sujeito a oferecer oferendas, dar isso, dar aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. Se eu não fizer isso, ele vai me punir ou não vai me punir. Se eu fizer tal coisa, ele vai se agradar de mim. Se eu não fizer, ele não vai se agradar. Então vem a pergunta, no que eu creio? Eu creio no Criador. E este Criador inteligente colocou na minha cabeça a coisa mais importante que o ser humano possa ter, que é a inteligência. E para mim, esse Criador atua na minha vida através da minha inteligência, quando a minha inteligência me leva a fazer opções boas, escolhas que me trazem bem-estar e que não prejudiquem a terceiros. Então, para mim, Criador é um construto. Mas eu não posso entender esse construto sem trazer alguns aspectos relacionados com esse construto criador, como soberano, como ser indefinível, porque Deus não se explica. E como disse alguém, Deus não é propriedade privada de ninguém. De ninguém. Portanto, Deus existe em si, por si e para si. E eu, enquanto imagem e semelhança a Deus, segundo a Bíblia, sou representante dele aqui, enquanto eu viver.
E como representante, eu tenho que dar o melhor de mim como prova da existência desse Criador, ou desse Deus, segundo a religião. Eu prefiro pensar em Criador, aquele que me formou e me deu essa inteligência para ser um livre pensador, para entender que eu não estou sozinho neste mundo e que eu faço parte de um universo maior. Portanto, todos os conceitos são formados por palavras. E essas palavras vão ganhar vida na medida em que isso é importante para mim. Portanto, a crença, a religião, a fé é uma coisa muito particular, a ponto de Paulo ou Pedro, não me lembro agora, dizer: a fé que você tem para você mesmo. Portanto, não queira impor o que você acredita para os outros. Deixe as pessoas terem seu próprio encontro com a fé, do modo delas, da forma delas. Isso é respeitar a essência do ser humano, que é aprender a pensar por si mesmo. Eu aprendi a pensar por mim mesmo. Portanto, não venho querer me evangelizar. Eu sou pastor batista. Ainda que eu não esteja hoje vinculado a qualquer confissão religiosa, eu fiz um curso de teologia de 4 anos, onde eu estudei grego, estudei hebraico, arqueologia bíblica, geografia bíblica, homilética, enfim, tantas disciplinas interessantíssimas. E eu fui ordenado. E como tal, por mais que eu não queira, uma vez pastor, sempre pastor. E pastor batista. Meu coração é batista. Embora eu não esteja vinculado a nenhuma confissão religiosa, meu coração é batista. Eu não conseguiria ser outra pessoa a não ser batista. Por acreditar que a Igreja Batista é uma igreja muito séria, é uma igreja onde se ensina a Bíblia, onde se ensina valores e aonde se respeita o livre pensar. Aprendi a ser livre para pensar através da compreensão de que eu não tenho só deveres, eu tenho direitos. E para terminar, eu diria que eu não preciso de palpite. Eu sei errar sozinho. Um abraço.